Aí você vem até as tentações da vida, os vícios. Hoje em dia está menos, mas na época da nossos pais, era dificilmente, se você tem 30 anos, tal, seus pais, 40, não fumaram, ou em alguma fase, um ou outro. Dificilmente. Porque era uma época comum isso. Então, houve fumar. Qual é o problema de fumar? Saúde todo, né? Um negócio que só faz mal para o seu corpo, compromete a sua encarnação em muitos aspectos e vai comprometer o mundo espiritual e a próxima. Então, muita coisa começa... Eu estou falando de vícios pequenininhos, que assim, o cigarro é um vício que faz mal, leva à morte, né? Faz mal, mas não é uma coisa que dá um surto maluco, né? O problema é que tem drogas mais pesadas. Aí vem os vícios. E não é só vício em droga, não. Aí vem vícios em jogos. Tem gente que pega dinheiro e torra por aí em jogo. Não estou falando de jogo online, não. Estou falando de jogo mesmo, desses aí que você vai lá e pôquer e não sei o quê. Hoje em dia tá perigoso esse negócio também aí. A internet voltou com esse negócio aí, com esse negócio de aposta, negócio de futebol, os bet, né? Não sei o que, bet. Sabia que esse negócio aí é legal no Brasil? O negócio acontece lá na PQP, um servidor que não pode rodar no Brasil, roda lá fora, um servidor lá embaixo. Como a internet, em tese, ainda até em alguns pontos é terra de ninguém, né? Esse acaba pegando muita gente aí e você pode apostar em tudo. Pode dizer, se duvidar, eu não sei, deve ter tipo assim, você pode desde saber qual é o resultado de um determinado jogo, a, sei lá, se amanhã vai chover ou não, né? Duvidar tem aí, como é que vai ser, que dia vai terminar a guerra, que dia vai começar, se vai ter, tem de tudo ali dentro, cara. E isso usa uma área do cérebro, é importante falar, tá? O cérebro humano tem uma área dela, todos nós, está em todos, tá? Que é a mesma área, claro que isso é feito de forma bondosa, da crença, onde você coloca a sua fé, a sua força, acredita numa coisa, você coloca... É como se fosse uma abertura mesmo espiritual que existe ali. Só que ela distorce. Ela distorce para acreditar na fezinha. Não vou jogar aqui hoje porque eu estou sentindo que hoje eu vou ganhar. Hoje eu estou sentindo que, pô, sabe, o cara investe na cripto na emoção. Epa, não dá para entrar nisso. Não, olha essa moeda aqui, ó. Rapaz, eu olhei para essa moeda aqui. E tal. Eu fiz um negócio desse, assim, eu acertei uma vez só. Mas me lasquei um bocado. Saí nunca mais nesse negócio aí. Aqui não é lugar para os emocionados e para os religiosos, os que fazem fezinha. Não é, velho. Não é para você. Tá? Então, eles usam isso. Essa sensação de... E sem contar que os algoritmos, hoje em dia, principalmente esses bet aí, eles trabalham para você ganhar no começo e vai dando uma esperança, vai tal, você vai entrando, até que você está preso lá no negócio e aí o algoritmo começa a virar o jogo para ele, né? E você vai com aquela sensação. Então, toma muito cuidado com essa sensação. Ela vicia. É uma sensação de que você sabe que pode ganhar, você sente tal. Isso é uma armadilha dentro da fragilidade do cérebro humano. E até certo... E dá karma isso. Thaís, eu leio no finalzinho, tá? Mas obrigado aí pela mensagem. Dá karma porque a gente tem uma área de fé dentro do nosso coração, uma área espiritual que sente, que acredita, que tem intuição. E eles usam esta área para roubar dinheiro de você. E a palavra é esta. É roubar através da sua fé. É que nem a gente que vai jogar games por aí, online, RPG, para tentar dropar um negócio. Então você vai matar o monstro 100 vezes para tentar... Quem joga o WoW ou jogou World of Warcraft, sabe disso. Para tentar dropar aleatoriamente uma arma que tem lá que não cai para todos. Cai só de vez em quando. Aí você vai na fezinha, ou não caiu hoje, ou caiu, você pegou, pô, vou ver se eu pego a melhor amanhã. Aí vai. É usado para te prender. É feito, eles usam, são artifícios que nós gostamos. E é gostosa a sensação, é meio que, sabe, você está andando pelo diabo, pelo lugar, e o jogo Diablo já diz tudo, né? Eu jogo essas coisas todas, jogar. Você vai andando, fala, nossa, eu senti, pô, essa passagem dei sorte, passei no lugar, peguei uma coisa. É aquela coisa de o que vai dropar, o que vai cair? Vai cair um item mágico, roxo, dourado,
Aí você vai naquele. Aquilo é uma armadilha. E quando você começa a enxergar por esse lado, você começa a ficar pé da vida, porque você percebe que existe. E você até gosta de ser enganado até certo ponto, mas quando você começa a olhar com olhos de programador e perceber como que é feito o negócio, você meio que não se fica meio danado da vida. Não, pera lá, não vou pegar meu tempo para botar num negócio desse que é feito para me lascar. E é exatamente isso. Libera algumas sensações, alguns hormônios que é feito para lascar. Eu me lembro que eu fui em Las Vegas, eu fui de carro. Só de passagem, né? Saí de São Francisco, fui dirigindo, tal. Eu parei em Las Vegas. Aí mas o que não vai? Las Vegas, né? Vi uma maquininha daquela, $20. Botei $20 lá. Quando deu $70 que eu tava ganhando, eu falei, chega, saí, larguei, nunca mais joguei. Até hoje posso dizer para vocês que eu ganhei mais do que o triplo do que eu investi. Falei, não jogo mais nem a palma. Eu saí sempre, agora eu vou pegar meus 70 e vou fazer mais 3 vezes. Não ia fazer, não ia. Eu joguei 20, saí com 70. Fui embora. Não botei nem a pau mais, fui embora. No lugarzinho pesado da porra. Eu fiquei dor de cabeça o tempo todo lá. Fazer o quê? Depois dali fui embora, saí dali fui embora. Uhum. Mas assim, é feito para você se lascar, é feito para lhe roubar. Exatamente isso. Né? Você, logicamente, você vai fazer já como brincadeira, vai lá, brinca. É uma coisa. Né? Deixa eu ver aqui. Tem uma tentaçãozinha que eu vou falar já, né? Mas que é a tentação de você não de procrastinar. É uma tentação, velho. Já percebeu que às vezes você tem uma coisa para fazer, mas é muito mais gostoso não fazer ela. Você se sente até mal, mas você continua assim, rapaz. E você sabe que tem que fazer, mas não faz. Esse é um negócio que atrapalha a vida pra caramba da gente, velho. Você podia ser muito melhor do que você é. Sabe que o certo é aquele. Sabe que tem aquele negocinho para montar. Às vezes é uma coisa que tá ali que não tem jeito e você vai levando, vai dar aquela sensação, porra. Vou dar só uma deitadinha. Só uma deitadinha, uma deitadinha de 5 minutos. Acho que eu vou aproveitar, vou ver uma série aqui, aí vou levantar. Aí você faz até uma programação para mentir para você. Eu vou ver um negócio aqui, vou comer um negocinho, tal. Quando eu chegar em casa, eu vou dar uma saída. Quando eu chegar em casa, tá? Eu vou fazer o negócio. Não faz, velho. Ou quando faz em atraso com o negócio mal. Aí tem que tomar muito cuidado com essa coisa da procuração. Não deixar isso acontecer. Muita gente se perdeu na vida por causa disso, sabe? A gente às vezes pensa, mas se perdeu mesmo, não foi para frente. Tá? Vou jogar só meia hora. Aí vou sair, vou dar uma estudada. Essa é uma mentira da porra. Não faz. E se desvia totalmente dos seus planos. E você sabia que espíritos gostam que você não faça aquilo que você quer fazer? Porque eles sabem que você vai se atrasar. Sabia que muito espírito quer que você fique pobre, na miséria, para você entrar em depressão e ele te acessar ou levar você para o lado de lá? Eu já ouvi muitas vezes isso aí, velho. Muitas vezes. Isso aí. Eles fazem um trabalho e é um trabalho de destruição, de minando e tal. Isso começa com a falta de vontade. Você sabia que, claro que é você também. Não botando a culpa em espírito, não, viu, Salma Cebosa? Mas que eles falam, não, rapaz, não vai fazer isso, não. Vá direto, isso é bem comum, tá? Tira a sua vontade daqui, vamos ali, velho. Isso em tudo, tá? Na procrastinação é um deles, falei devagarzinho para não errar. Mas também acontece isso em tudo que você está pensando, em tudo. Eles impulsionam você a não andar, tá? Tem a tentação, não sei se vocês têm, do sexo. Uma energia incontrolável quando te pega e você está lidando de bobeira na lagoa, que se não tomar cuidado, você fica consumindo, preso num tipo de energia dificílima de se desvincular. Sexo. Consumindo pornô. Ah.
Eu não estou nem falando de sexo com outra pessoa, estou falando de sexo que a gente vai falar já. Estou falando de sexo de pornografia mesmo, que desvia, porque a energia que está ali muitas vezes é uma energia muito forte, que prende a pessoa a estar todo dia voltado contra... Em si, equilibradamente, não é nenhum problema. Mas quando você passa muitas horas conectado, preso numa frequência, sem a menor dúvida, e não consegue se desvincular, isso é um risco, velho. É um risco para espíritos entrarem perto de você. O cérebro, ele começa a trabalhar dentro, principalmente nos sites que nós temos por aí, a forma como eles são feitas. Você vicia de um jeito em que você se acostuma a consumir e masturbar-se de uma determinada forma e constantemente, e você começa a gostar de umas coisas bem bizarras. Esses caras, lugares são as coisas bem loucas, e essas bizarrices, elas muitas vezes dificultam a sua relação, dificultam a sua forma como você vê o mundo, dificulta você até de encontrar uma pessoa, porque a energia é estranha e às vezes até cobrando, dificulta de você até sentir prazer com outra pessoa, caso você vai ter, por causa dessas coisas que estão encaixadas dentro do seu cérebro. Em si, o sexo não é nenhum problema, ele é uma coisa que faz parte da gente, a gente sente vontade, sente desejo, essas coisas são normais. Mas o problema é o consumo e aprisionamento em cima disso. Às vezes a gente está meio isolado, sozinho, a internet é um campo incrível para isso. Né? Os sites sexuais hoje em dia são proporcionalmente os mais acessados do mundo. Tem gente que só faz site, inclusive eu conheci um amigo que era programador que fazia isso. Ele tinha uns 3 sites de sexo só para ter banner de anúncio. E ganhava uma grana com isso. O velho, tu vai pagar caro, mas falava para ele. Não, mas não sei o que, tal, tô ajudando a humanidade. Ele pensava que ele fazia um favor, porque as pessoas não pegam doença no meu site. Ele falava para mim isso, velho. Ganhava uma... Cara, ele tirava sério, velho. Você já tá pensando em abrir um negócio, né, seu moda foca miserávelzinho? Ele tirava, eu não sei se eram 50 mil reais por mês, uma coisa assim. Muito dinheiro, velho. Com site, ele mantinha uns 3 sites diferentes desse aí. Nem sei se existe mais, não sei, nunca mais falei com ele. Com banner. Cada vez que você ia numa página, aparecia anúncio. É uma grana, velho. Muito dinheiro, velho. Não sei. Na época era coisa de... Não sei se era 20... O dólar era mais barato, né? Se era 20 mil dólares, uma coisa assim. E muita gente faz aí, cara, tá ali, a intenção aí vai pega você, né? Claro, você vai lá, é a forma como ele ganha. Então, assim, que interessante, né? Para pensar. O cara vai ali, é claro, você pode fazer qualquer coisa, né? Vou fazer uma enquete aqui. Não minta, não, viu? Não minta, não. Você, não minta, não, faria um site pornográfico para ganhar dinheiro em cima dos banners, dos acessos dos usuários, dos banners, vírgula, acesso dos usuários. Para ganhar, pois é um dinheiro, entre aspas, que está lá, né? Então a gente faz isso. Aí você para pensar, e se tivesse calma, você assumir a consequência, porque, pensa, né? É um conteúdo que, sem contar que nem é só quem está assistindo, né? Muita essa indústria sexual também, claro, tem as pessoas que trabalham nela, mas que também geram uma energia muito estranha, né? É uma coisa meio artificial ali, as mulheres, os caras estão ali e tal, ou o que você está assistindo, o conteúdo, enfim, né? É também até certa porta a conivência com tudo isso que está acontecendo, né? Aceitar como normal, assim, enfim, a indústria, né? Isso está acontecendo, tá? Bem comum isso. Pra caramba, velho. Então, essa é uma tentação que precisa ser falada. Muita gente cai nela e fica presa, tá? É um ciclo difícil de sair. E só para finalizar, o vício em sexo é um dos mais difíceis de tirar,
porque ele, assim, dependendo, ele não aparenta uma sensação de sofrimento, porque é uma coisa que dá prazer. Você pode até, num momento que se arrepender em alguns momentos, mas ele não aparenta, mas ele dá, tá? Ele gera uma repercussão forte. Então, pessoas estão ali consumindo um padrão energético que vem através do esforço que você faz. Então, se uma pessoa faz um negócio desse, claro, isso em qualquer coisa, velho. Você quer ver outra pergunta interessante? É o mesmo princípio, tá? Você sabe muito bem que as pessoas tomam cachaça. Vou fazer essa enquete também, muito interessante isso aqui. É muito interessante a questão kármica, né? Você abre um bar na esquina que vende cachaça. Teria karma a pessoa que abre um bar para vender cachaça? Aí você pode pensar, não, abre o bar lá, o cara bebe se quiser. É uma coisa, o cara pode falar também, eu abri um mercado e eu comecei a vender coisa. Tem gente que entra no mercado, compra uma banana, tem gente que compra uma garrafa de 51. Até certo ponto, a lógica é interessante. Mas, especificamente, o mercado, você tem várias opções. Você pode, especificamente, lugar, sem a menor dúvida. Primeiro que a energia de quem entra lá, se a pessoa senta, fica bebendo ali dentro, você já vai ter um karma, não um karma direto, só pela energia das pessoas que vão lá. Porque é um magnetismo de pessoas que, quando vão lá, vão com encosto beber no seu bar. Qual é a energia de uma pessoa que passa, às vezes o cara chega em casa, bate nas família, grita, às vezes está fugindo de problema, não está assumindo a responsabilidade, vai lá com encosto tomar cachaça dentro do seu bar. Independente de você pensar que vai ter um karma posterior, tem um magnetismo horroroso que está sendo convivido ali diariamente e você está alimentando ele. Vem para cá, estou ganhando dinheiro com isso, meu pai. Você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa. Eu estou vendo coisas legais, tá? Coisas que, apesar de estar falando de coisas, são coisas legais. Você pode ter, tem cara que, inclusive lá na faculdade, que é advogado penal e só trata a galera do tráfico. Só a galera do tráfico. Só atende. Não ganha pouco, não, viu, velho? É tipo assim, sei lá, uma causazinha, 50 mil reais. Para tirar o cara não sei de onde, tal, não sei o que, estava no movimento, não sei o que. Só traficante, PCC, não sei o que, qualquer um do crime, só do crime. Você pode escolher qualquer coisa da sua profissão. Ah, só alguém tem que fazer esse trabalho. Tem que ter advogado para todo mundo, concordo. Alguém tem que fazer esse trabalho. Mas alguém que vai fazer, tem até uma frasezinha na Bíblia que diz assim: é necessário que haja o escândalo, mas ai de quem faça, ou de que por quem vem a ação. Você não tem obrigação de fazer, né, um monte de coisa que está aí. Então, tem coisas que você pode estar voltado a uma ação. Pô, você fazendo ações que podem enganar as pessoas, ou sei lá, que você vai fazer tem um monte de coisa que pode dar karma. E dar karma, ou minimamente um tipo de karma, você parou sua encarnação para fazer isso. Você parou sua encarnação, está gastando energia com isso. Você podia estar fazendo outra coisa. Foi o que apareceu. Velho, não é. Velho. Tem um magnetismo no meio aí que funciona você ao negócio. Ninguém entra numa coisa por acaso, não. Tá? Mas sem dúvida, tudo, Vinícius, você falou uma coisa legal. Tudo dá karma. Tudo. Tudo tem reação. No mínimo, uma reação neutra, mas tem reação. Quer ver só, Vinícius? A história interessante disso aqui, ó. Vê só. O nosso amigo Wagner Borges, Vinícius, na vida passada, ele foi o Vivekananda. Neutro da situação, da forma física dele, ele nasceu parecido.
Esse que você está vendo na esquerda é Wagner Borges na vida passada, o Vivekananda. Esse na direita é Wagner Borges nessa vida. Deu um karma neutro para ele. A reação, que não é neutro porque não é nem bom nem ruim, mas tem situações do DNA, da genética espiritual dele, tá? Vieram com ele. Traços estão aí. Ou seja, se você usa uma coisa, você tem uma transformação, se você tem um problema ou qualquer dificuldade correspondente, você vai ter uma repercussão, ainda que essa repercussão não tenha um direcionamento denso, negativo ou ruim. Tá? Só um minutinho. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui, que chegou uma coisa aí. É isso mesmo. Atendeu lá. Então, tudo dá karma, tudo. Nesse mundo aqui, tudo retorna, cada coisa. Por mais que você não queira, tudo absolutamente. Não, são umas comprinhas, não deu tempo, já cheguei tarde da faculdade aqui, tá faltando coisas em casa. Vocês parem com isso aí, seus cão. A Carita vai virar os infernos aqui agora. Ó, toma, Cacau, vem cá. Vocês param de brigar um com o outro aí. Até a Carita sair de casa agora deu calma, os cães ficaram bravos aqui, né? Sem dúvida. Vou voltar aqui para o tema, apesar que faz parte, tá? Engraçado, meu ouvido de esquerdo apitou aqui agora. Ó, você vê que interessante como você tem que observar os sinais, né? Quando você tem um sinal, pode ser nada até, mas pode ser só uma questão física mesmo. Mas quando tem uma alteração física como uma alteração, você tem que observar o que é. Mesmo podia ser física, mas normalmente tem questão espiritual. No meio, os cachorros estão agitados, né? Tentação do luxo, da riqueza, da demonstração dela, ou de se pegar preso a situações como essa. Muita gente entrou nisso também. E não sai mais, tá? É difícil, cara. Hoje em dia, então, a internet e a forma como os scripts são feitos, né? Você acessa um site aqui, daqui a pouco você não consegue se desvincular da tentação de comprar, tentação de gastar, a tentação de não equilibradamente fazer suas finanças, se organizar pensando em não passar dificuldade, acaba gastando tudo sem pensar. Tá? Isso é uma coisa muito difícil também. E isso demonstra também a desorganização, normalmente, que não tem a ver com a questão da tentação, porque você sabe que não pode e mesmo assim faz. Tá? Tem a questão do luxo, que são pessoas que também são voltadas às questões financeiras demais, assim, ou demonstrar. Tem gente que usa roupa de marca sem necessidade. Para quê? Não, porque. Para quê? Não, beleza, se você trabalha como advogado, ou precisa de um consultório, precisa ir em algum lugar, ou enfim, tem uma necessidade, sei lá, um tipo de cliente, está no lugar também porque quer, né? Mas a necessidade que foi, lá vai. Mas às vezes é melhor não chamar muita atenção, e mais boa, assim. Você vai pegar menos pessoas falsas, menos narcisistas, menos psicopatas. Essas pessoas vão chegar perto de você sabia disso? Quando você se mostra demais, é uma tentação que, por você, já faz mal, porque é uma necessidade psicológica estranha, né? Mas você também aproxima pessoas interesseiras. Você sabia que é um tipo de direção muito perigosa. Muito perigosa. Tem algumas coisas que precisam ser faladas, a gente precisa falar isso. Às vezes a melhor coisa é chamar menos atenção, como andar na rua. Você bota um relógio de ouro, uma correntinha de ouro, tem mais chance de você ser assaltado, né? Você vai chamar a atenção do criminoso. Então, quando você começa a chamar muita atenção para você, padrões de personalidade se aproximam. Então, não vale a pena. Tem também, Léo, o vício em... Tem vícios que tudo que é demais não é muito bom. Vícios de fazer exercício físico. Cuida demais do corpo físico, né, tal. Uma coisa é você cuidar e manter um corpo equilibrado realmente, e até fazer exercícios e tal, mas tem gente que passa do limite.
Passa mesmo. Não tem. O negócio vai vindo, vai vindo, vai vindo, tentando atingir vindo um processo de perfeição passa do limite da harmonia, onde o objetivo era a saúde. Claro que ela tem ela pode ir também, não é? Vê, não é nenhum problema quando a sua sanidade está legal. Quando realmente tem uma harmonia. Isso também acontece. Você vai, por isso que as energias, inclusive de academia, muitas vezes são muito pesadas. A gente acaba não conseguindo. Você sabe que tem que ir, não tem muito o que fazer, não dá nas cidades grandes como São Paulo para você ficar andando de bicicleta pela rua só em grupo, ou ficar correndo, tá arriscado, tá, pela rua. Então você acaba tendo que ir para um lugar desse para poder se exercitar. E tem que ir, essa é a energia que está ali dentro, né? Quando vai fazer um negócio desse, né? Mas o vício equilibrado não é nenhum problema, não chamaria de vício, mas o exercício 2, 3 vezes por semana, até todo dia, se você vai todo dia meia hora, tranquilo. Mas o problema é a forma como se está. Tem gente que vive e acabou, né? Há uma harmonia da coisa, sempre harmonizar, sempre harmonizado, sempre buscar essa harmonia. Obviamente que eventualmente não dá, mas algumas coisas não dá para harmonizar porque a correria é muito grande da vida, né? A tentação eu falei do dinheiro, né? Pelo poder também. Tem gente que dinheiro não é suficiente, ela tem que estar em destaque ou num lugar de poder, ela tem que estar sempre no holofote. Isso também é perigoso. Às vezes você pode até ter um trabalho em que você precisa e tal, mas sempre que possível você se retrai, curte o seu eu, mas existe o traço de personalidades que levam. Isso vicia. Tem vícios de todo tipo. Tem um vício por adrenalina, por exemplo, que as pessoas... E é um vício, tá? Ela não consegue, a vida começa a ficar um tédio e tal, é um negócio difícil até de explicar. Então ela precisa ficar o tempo todo pulando de paraquedas, ou correndo em alta velocidade em um lugar. Às vezes ela pega o carro, passa do negócio e tal. Ela está o tempo todo precisando sentir uma adrenalina, uma coisa que vai... Tem vícios, tem gente que sente esse negócio, para você ter ideia, tem vício que chama crepto... Como me fala aí? Como é o vício em roubar, velho? Não precisa. Esse nome, creptomania, lembrei. É mania. Eu estava com medo de falar filia, que é novo, ou cracia, que é... Porque eu não vou falar, vou procurar o nome. Ela sente uma emoção, a sensação de entrar num lugar, e é um tipo de vício no padrão da adrenalina. Então, acaba virando uma doença visto como uma doença porque leva a ações criminosas, né? De risco, mas ela se arrisca para poder sentir aquela sensação. Tem também o vício em conquista. Tudo isso desvia a sua encarnação, velho. Tem gente que é viciada em conquistar pessoas. Só isso que faz. Se arruma, cuidado com as pessoas. Não é uma regra, mas é um ponto riscado. As pessoas muito nos trinques. Sempre tal, não sei o quê. Tem gente que se cuida, que gosta, mas chegou de você cheio de sorriso, muito não sei o quê, liga alerta. Não quer dizer que pode ser uma pessoa boa, né? O alerta só é, opa, dá só um cuidado redobrado. Tá? Porque tem muita gente tem um monte assim. Outra coisa, verdade, vem falar, Fernando, algumas coisas não tem problema, estou falando de desvio mesmo. Vício em beleza. Hoje em dia, até já sendo vendido como isso aí, bem com uma certa naturalidade na internet, né? As pessoas estão conseguindo se cuidar muito, o que é bom, né? Eu acho que se estivesse no mundo espiritual, você com certeza ia se cuidar, você ia mandar... Pô, uma diferença, você não precisa fazer um botox nem nada, né? Você pode muito bem, estando no mundo espiritual, manter uma... Minha mãe tá linda, novinha. Minha mãe tá com o quê? Os 27 anos no máximo. Nem isso. Mas tem um vício desse de você... Tem gente que não pode ver uma ruga que sai chorando, velho. Há um processo lógico que não é só viciado, mas uma desarmonia que tem que ser olhada. No sentido espiritual, não faz o menor sentido o desespero por isso, né? O desespero, eu vou cuidar de si, pô, pelo amor de Deus. Você se cuidar
é perfeito. Você gosta de cuidar da sua pele, você gosta, eu estou falando de não conseguir não fazer isso num processo constante. Aí você chega a um limite que, por exemplo, que as pessoas que fazem aí 50 cirurgias plásticas para ficar não sei o quê. Poxa, com certeza, você acha que estava na programação existencial dela fazer 50 cirurgias plásticas? Não estava, velho. Não estava. Não estava. Ah, eu trabalho com isso, trabalho com o corpo, né? Mas, rapaz, o pior que, assim, claro que nem sempre fica bonito, velho. Eu tenho um amigo mesmo, amiga lá em Salvador, muitos anos atrás, que, velho, eu não reconheci, velho. Não reconheci, não sei quem é. Não era para estar assim, parece que está com 60 anos. Tem 37. Reconheci, porque quando você vê hoje em dia o conceito, se não fizer bem feito o conceito da coisa, parece até que envelhece, porque a pessoa, né, se não tomar cuidado. É lógico que é uma coisa à parte, ela tem direito a fazer, e se ela não se sentir bem, enfim, não estou em hipótese alguma, lá na faculdade, uma parte grande das pessoas que estudam lá são biomédicos, que fazem procedimentos e tal, perfeitamente. Cuidar de você, velho, sabe, você... Obrigado, Renato, pelo carinho. Cuidar de você, sei lá, você não se dá bem com, tá, como o colega falou, ele tá com calvície, por zero. Não gosto do meu cabelo assim, problema zero. Está falando de harmonia. Isso cria um vício, tá? Tem vício em comida, eita lasqueira. A harmonia é sobre o seu corpo, né? Vício em comer. Esse é o meu. Então, é outra coisa interessante. Até onde o vício em comida não é um tipo de compensação? É muito difícil a questão de comida, velho. Vício em roer unha, esse não vai fazer mal para até. Duas coisas que eu tenho vício. Roer unha, você vê esses machucadinhos aqui, eu coço minha cabeça. Mas não acho que vou para um umbral por causa disso, não. Mas tenho que me controlar. Já falei para mim. Preciso tomar controle sobre as minhas válvulas de escape. Já falei algumas vezes. Estou distraído, eu faço. É difícil. É difícil pra caramba, velho, com os detalhes. Mas tem que olhar. Esse som, eu não chamo de... É um vício, né? Mas não é Mas a gente tem que olhar nossos podres, né? Quais são os seus podres? Vou fazer uma pergunta para outra enquete aqui. Você sabe quais os pontos que precisa para... Não, você reconhece algum vício em si mesmo? Isso é importante porque abre a lucidez, né? Alguma coisa que você pode melhorar, que dá para controlar, algum impulso que você tem. Vício em resmungar, esse faz mal, né? Mas, obviamente, a gente está tentando falar das coisas que desviam, mas eu não posso dizer que uma pessoa que reclama o tempo inteiro não está na vibração baixa e não está, até certo ponto, desviando seu processo reencarnatório, dificultando. Vício em rede social. É uma coisa interessante. Nossa mente entrou num negócio hoje em dia que a gente parou de... Né? É muito difícil isso, é muito difícil. Né?